Olá, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do ano e, para quem não me conhece, eu sou CR, mas também sou conhecida como Monster. Hoje irei dar algumas dicas de como organizar suas histórias e talvez ajudá-las a melhorá-las. Ah, e a propósito, para quem acompanha meu conteúdo, eu tenho uma revelação importante para fazer no final desse vídeo, então fica até o final. Bom, primeiramente precisamos seguir uma linha extremamente importante, ela é seguida por estes passos. E a primeira coisa delas é você apresentar o universo. Você tem que apresentar aonde a história se passa, o que está acontecendo, o que é esse mundo, se é um mundo mágico, se é um mundo normal, se tem alguma coisa diferente ou alterada. Você tem que fazer essa apresentação. Como uma pequena aldeia onde mora Humberto de la Cruz, um artista pobretão. E após essa primeira etapa, a seguinte seria você mostrar o problema em que o personagem se encontra. Você tem que apresentar a situação, o que ele vai fazer, o que ele precisa fazer. Humberto deseja fazer de seus quadros a renda principal da sua família. E após você apresentar o problema em que seu personagem se encontra, chega a parte de desenvolvimento dele. É a parte em que você começa a criar situações para poder explorar a personalidade e o backstory do seu personagem. Assim o público vai conseguir descobrir mais o seu personagem e vai conseguir se apegar mais a ele. Humberto busca por onde mostrar aos aldeões a sua arte, e esforçado como é, o artista pega seu violão, que lhe foi ensinado a tocar pelo seu pai antes de adoecer, e toca para toda a aldeia. E por fim, você tem que começar a criar o desfecho da história. Vocês então vão criar um final para a sua história e a solução em que o seu personagem tomou para resolver aquele problema que eu tinha mencionado antes. Humberto pendura os seus quadros nas árvores do local e pega seu violão e começa a tocar e narrar sobre suas artes. E após alguns dias fazendo o mesmo, Humberto fica famoso em sua aldeia e consegue o dinheiro que tanto queria. Ok, agora que eu já mostrei as 4 etapas de uma história, vamos começar a desenvolver mais a fundo a história. E antes de qualquer coisa, você precisa criar a base do universo. A base seria as escolhas em que você faz para sua história, para o que você quer colocar nela, onde ela vai se passar, em que situação ela vai estar ou até que mundo ela vai se passar. E após criar a base, você vai começar a desenvolver os personagens principais. Você tem que construir tanto o físico quanto o comportamento de personalidade. Sendo assim, você vai conseguir criar os eventos em que mostre as características do personagem e faça o público se envolver mais com ele. E por último, criar os detalhes, conseguir fazer o personagem e o mundo se conectarem, porque caso contrário, a história não será tão imersiva quanto gostariam. Ah, e só mais uma coisa antes de partirmos para as dicas. Como pegar inspiração? Eu aconselho a assistir ou ler. Normalmente essas coisas dão gatilhos para pensar, para refletir, para você começar a imaginar como você estaria nesse mundo e o que você faria de diferente. Essas coisas elas normalmente ajudam você a criar o seu próprio universo. Eu também aconselho a ver imagens ou escutar músicas. Essas coisas também aumentam sua criatividade para fazer suas histórias e vai ser bem mais interessante. Certo, agora que já sabemos os fundamentos, eu irei dar algumas dicas para a sua criação e desenvolvimento de história. E a primeira dica é: decida o foco da sua história. O foco seria no mundo em que a história se passa ou será no personagem? Por exemplo, Little Nightmares, o foco é totalmente no universo. Já, por exemplo, no filme Encanto, o foco é 100% nos personagens. São bem diferentes, mas ambos são boas histórias. Dica número 2. Não use estereotipos e nem exagere na personalidade dos personagens. Como por exemplo, não é só porque um personagem ele é um alívio cômico que ele deve ficar fazendo piada 100% do tempo. E por falar em exageros, dica número 3. Não deixe seu personagem super poderoso fácil. A diversão das histórias são ver as evoluções dos personagens, então só teriam 2 passos. Ou você faria alguém fraco, que viraria forte e amadureceria ao longo da sua jornada, ou você faria um personagem poderoso que vai decaindo aos poucos em sua história e vai ter que lutar bastante para se reerguer. Agora a dica mais importante, a dica número 4. Sempre crie um motivo para o personagem estar fazendo o que está fazendo. Se quer fazer um vilão, crie um motivo bom para ele ter trilhado esse caminho. Se você quer fazer um personagem que é o mocinho da história, crie um motivo para ele querer estar desse lado. Não faz sentido nenhum, por exemplo, um vilão querer destruir tudo só porque sim,
ou um herói ser bonzinho demais só porque sim. Você tem que criar motivos para eles estarem fazendo o que estão fazendo. E agora, a dica número 5. Assim como você quer colocar qualidades incríveis nos seus personagens, crie defeitos equivalentes às suas qualidades. Afinal, balancear o personagem faz com que ele seja mais imersivo para quem está consumindo sua história. E lembre-se, os defeitos são mais interessantes para a história porque também podem causar um certo mistério para quem está vendo. Por exemplo, vocês acham que quem chama mais atenção? Um garoto normal ou um garoto com tapa-olho? Sua falta de visão é um defeito, e ele parece mais interessante do que o garoto comum. Agora, por fim, a dica número 6. Mesmo que sua história não seja sobre mistério, sempre deixe um pequeno mistério ao desenrolar da trama, pois isso vai prender a pessoa em sua história e vai fazer ela querer saber sobre o final. E essas podem ser dicas em que vão mudar bastante a sua história. Bem, espero que eu tenha conseguido ajudar vocês com suas histórias. E agora eu posso finalmente anunciar o que eu queria desde o começo. Bem, alguns devem ter notado que eu estou começando a estudar animações e estou postando os vídeos dessas animações aqui no canal. Então, para poder continuar os meus estudos, eu decidi criar uma história. E essa história, ela vai levar 4 personagens que vão ser super-heroínas e vão estar lutando contra criaturas que surgiram misteriosamente em nosso mundo. Essa animação vai ser lançada em breve e seus episódios já estão sendo desenvolvidos e os dubladores já estão trabalhando com as vozes, então eu espero que gostem da nova série.